Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre Cristologia. Na primeira aula nós vimos a definição de Cristologia, o que significa, o porquê ela é importante para a nossa vida cristã. E hoje, dando sequência a essa aula, nós vamos para a lição de número 2 e vamos estudar sobre as duas naturezas de Jesus, a sua natureza humana e a sua natureza divina. Nós entendemos que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. E hoje vamos abordar esse assunto, fundamentá-lo na palavra de Deus, para que nós possamos ter convicção e certeza de que Jesus é Deus e Jesus é homem. E sendo assim, ele cumpre plenamente o propósito da salvação e da redenção da humanidade. Então, fique comigo, vamos juntos nessa segunda aula tratar sobre este importante assunto. Então vamos lá. Aula 2, nós vamos ver sobre a divindade de Cristo, as provas bíblicas e teológicas desta verdade. Vamos afirmar e mostrar que Jesus é Deus. Jesus aceita a adoração, aceitou a adoração. Jesus perdoa pecados, os atributos de Jesus e qual é a aplicação prática desta verdade para as nossas vidas. E também veremos sobre a humanidade de Cristo. Jesus foi plenamente humano. Jesus nasceu como homem, Jesus teve emoções e limitações humanas, Jesus enfrentou tentações, mas sem pecar, e a importância da humanidade de Cristo para a nossa redenção. Então, é sobre estes assuntos que nós vamos tratar nesta aula. A divindade de Cristo, provas bíblicas e teológicas. Nós temos 3 textos bíblicos, dentre muitos outros, que vão mostrar claramente que Jesus é Deus, que Jesus é divino, Jesus é eterno, coeterno com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus é Deus. João, capítulo 1, versículos do 1 ao 3, Colossenses 1, do 15 ao 17, e Hebreus 1, versículo 3, vão nos mostrar claramente Jesus como Deus. João capítulo 1, versículo do 1 ao 3 diz assim: No princípio era aquele que é a palavra, em algumas traduções no princípio era o verbo, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele ou por ele, e sem ele nada do que existe teria sido feito, ou em algumas traduções, nada do que foi feito se fez. Aqui João estabelece Jesus como Criador. Sendo Criador, ele é Deus. Porque um dos atributos de Deus, atributo é aquilo que pertence a Deus, somente a Deus, é ser Criador. Se Jesus também é Criador, logo ele é Deus. Então diz aqui, no princípio era o verbo, ou a palavra, e nós entendemos que isso é Jesus, está relacionado a Jesus. Ele estava com Deus e ele era Deus. João não tem dificuldade, não tem problemas em afirmar que Jesus é Deus. Jesus era Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17. O apóstolo Paulo falando sobre Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aqui Paulo faz um link com João capítulo 1, versículos do 1 ao 3, estabelecendo Jesus como Criador, e não somente Criador, mas como sustentador de todas as coisas. Isso prova que Jesus é Deus, porque Jesus, em Jesus e por Jesus, e Jesus criou todas as coisas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, o apóstolo Paulo aqui faz um link direto com João capítulo 1, concordando plenamente com João de que Jesus é Deus. E Hebreus capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: o Filho é o resplendor da glória de Deus, ou em algumas traduções, da glória do Pai, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa.
Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Aqui também o autor aos Hebreus estabelece Jesus como resplendor, a imagem da glória. Quem vê Jesus, e aí ele fala isso, né? Quem me vê, vê o Pai. Ele fala isso para Tomé, quem me vê, vê o Pai. Então Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele é Deus. Jesus aceita a adoração. Mateus 14, 23. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adorando-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E João capítulo 20, versículo 28. E Tomé respondeu-lhe e disse: Senhor meu e Deus meu. Observe que Jesus não recusa a adoração. Jesus aceita a adoração sem questionamento. E por que ele faz isso? Porque ele é Deus. Somente Deus deve ser adorado. Isso no pensamento judeu era algo claro, objetivo. O judeu não adora nenhum outro ser a não ser Deus. E aqui os discípulos, como judeus, como cumpridores da lei, vão declarar, vão adorar a Jesus, e Jesus aceita essa adoração porque ele é Deus. Jesus perdoa pecados. Marcos 2, do 15 ao 12, é a história do paralítico, né? E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E aí os fariseus ficam irados, porque como assim perdoados estão os seus pecados? Somente Deus pode perdoar pecado. E Jesus então está se colocando em pé de igualdade com o Pai. E aí ele diz no versículo 10, Ora, para que saibais que os filhos do homem têm na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Nós vemos aqui claramente Jesus agindo como Deus, perdoando pecados. Jesus e os atributos divinos. Atributo é aquilo que é pertence a alguém, pertencente a alguém, é inerente a alguém. Então, quando a gente fala de atributos de Deus, são coisas que pertencem somente a Deus. É inerente a Ele, pertence a Ele. E Jesus possui atributos exclusivos de Deus. Por exemplo, eternidade. João 8,58, Jesus vai declarar: ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus está se declarando aqui eterno. Onipotência, Mateus 28,18. Jesus, ao ressuscitar, diz: todo poder me é dado nos céus e na terra. Onisciência, João 2,25, vai dizer que Jesus conhecia bem o coração deles, o pensamento deles. Então Jesus mostra por diversos momentos atributos que pertencem ao Pai, pertencem a Deus, e ele agindo aqui na terra, mesmo assim, demonstrando esses atributos. Isso prova que Jesus é Deus. Afinal de contas, um dos nomes de Jesus é Emanuel. O anjo diz para Maria: seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus é o próprio Deus encarnado. E qual é a aplicação prática dessa verdade para nossas vidas? O que isso importa para nós? Como essa verdade transforma a nossa fé? A verdade de que Jesus é Deus transforma profundamente a nossa fé, pois redefine nossa compreensão de Deus e da salvação. Se Cristo fosse apenas um homem, a sua obra redentora seria limitada, mas sendo plenamente Deus, seu sacrifício tem valor infinito, garantindo a redenção completa da humanidade. Além disso, a divindade de Cristo fundamenta a esperança cristã, pois se ele venceu a morte, então a sua promessa de vida eterna é inabalável. Crer que Jesus é Deus fortalece a confiança, molda a adoração e direciona a vida cristã para um compromisso total com ele. Ter a certeza, ter a convicção de que Jesus é Deus muda toda a nossa forma de enxergar e de pensar o cristianismo. A nossa cosmovisão do cristianismo passa a ser diferente, porque nós temos a certeza de que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, se fez carne, habitou entre nós, resolveu morar entre nós, e aí isso muda toda a nossa compreensão do cristianismo. Tenha certeza que Jesus é Deus. E agora, a humanidade de Cristo. Jesus foi plenamente humano. Jesus nasceu como homem, Jesus teve emoções e limitações humanas, Jesus enfrentou tentações, mas sem pecar. E qual a importância da humanidade de Cristo para a nossa redenção? Então vamos lá. Jesus nasceu como homem. Em Mateus 1,23 diz o seguinte: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Em Gálatas 4, versículo 4 diz: Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei.
Jesus nasceu como qualquer ser humano nasce. Passou pelo período de gestação ali no ventre de Maria. A Maria teve o parto normalmente. Jesus nasceu em carne e osso como qualquer ser humano. Jesus teve emoções e limitações humanas. João 11,35 diz: Jesus chorou. Mateus 4,2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E nós poderíamos apresentar aqui dezenas de versículos falando sobre a tristeza de Jesus, cansaço de Jesus, emoções que Jesus sentiu, alegria, tristeza, raiva. Né? Certa vez Jesus no templo pega um chicote ali e sai batendo nos cambistas, dizendo que aqui é a casa do meu pai, não é casa de comércio. Então Jesus sentiu, teve reações humanas, emoções humanas como qualquer ser humano, porém sem pecado. Jesus enfrentou tentações, mas sem pecar. Hebreus 4,15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então Jesus é este ser humano perfeito. Para que ele pudesse ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele teria que ser perfeito. Porque o Cordeiro, quando era oferecido, ele era perfeito. Então Jesus foi um ser humano perfeito para que pudesse nos representar diante de Deus. E o que isso importa para nós? Qual é a aplicação prática disso? Qual é a importância disso para nossas vidas? A importância da humanidade de Cristo para a nossa redenção. A humanidade de Cristo é essencial para a redenção, pois somente como verdadeiro homem ele poderia representar a humanidade diante de Deus. Sendo plenamente humano, ele viveu sem pecado e cumpriu perfeitamente a lei, qualificando-se para o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. A sua morte vicária, pois ele assumiu a culpa dos pecados, sofrendo a penalidade que a humanidade merecia. Além disso, a sua ressurreição garante a vitória sobre o pecado e a morte, assegurando a justificação dos que creem. Sem sua humanidade não haveria substituição, identificação e nem restauração plena diante de Deus e dos homens. Jesus é o ser humano perfeito que nos representou diante de Deus. Deus, plenamente homem. Então nessa aula nós vimos a divindade e a humanidade de Jesus. E na próxima aula nós vamos ver o papel de Cristo na salvação, redentor da humanidade. Iremos ver sobre o propósito da encarnação, o sacrifício de Cristo na cruz, a ressurreição e a sua importância, o que a morte e a ressurreição de Cristo significam para nós. Então, convido você até a próxima aula. Curta, compartilhe, deixe o seu comentário, sua dúvida, sua sugestão e assim estaremos interagindo melhor. Que Deus te abençoe, forte abraço e até a próxima aula.